Você sabe por que a cruz é o símbolo mais importante para os cristãos? A crucificação de Jesus Cristo é, sem dúvida, um dos momentos mais poderosos e impactantes da história bíblica. Mas você já parou para refletir sobre o que realmente aconteceu naquele dia? O sofrimento físico, a agonia espiritual e, mais importante, o propósito divino por trás de sua morte? Este evento não foi apenas uma execução cruel, mas uma chave para a redenção da humanidade. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nesse momento transformador, entendendo o significado espiritual da morte de Jesus e descobrindo como sua ressurreição trouxe esperança para todos nós. Fique conosco até o final, pois esta é uma história que você não pode perder. A crucificação de Jesus é um dos eventos mais marcantes e dolorosos descritos na Bíblia. Para entendermos a profundidade desse momento, é necessário observar tanto o contexto histórico quanto o sofrimento físico e espiritual que ele suportou. A crucificação, como método de execução, era uma prática comum entre os romanos e era reservada para os piores criminosos e escravos. Era não apenas uma forma de execução, mas também um meio de humilhar publicamente a pessoa condenada, causando dor extrema e morte lenta. Jesus não foi apenas um condenado, mas alguém falsamente acusado de blasfêmia pelos líderes religiosos judeus que temiam sua crescente influência. Além disso, a crucificação de Jesus cumpriu profecias do Antigo Testamento, mostrando que sua morte estava dentro do plano divino para a salvação da humanidade. A forma brutal como ele foi tratado destaca a profundidade de seu sacrifício. Durante a crucificação, Jesus suportou flagelações severas e a dor da coroa de espinhos, que simboliza o desprezo e a zombaria que ele enfrentou. É importante lembrar que mesmo diante de tanto sofrimento, ele pediu perdão para aqueles que o crucificavam, demonstrando sua compaixão e amor incondicional. A crucificação não foi o fim, mas um prelúdio à ressurreição, que se tornou a base da fé cristã. Essa ressurreição não apenas venceu a morte, mas também ofereceu esperança de vida eterna a todos que creem. Assim, a crucificação de Jesus é mais do que um evento trágico, é um testemunho do amor e da misericórdia de Deus. Jesus foi levado a julgamento diante de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Inicialmente, Pilatos não encontrou motivos para condená-lo à morte. No entanto, pressionado pela multidão e pelos líderes judeus, acabou cedendo e autorizou a crucificação. Este ato de condenação não foi apenas um erro judicial, mas também um reflexo das tensões políticas e sociais da época, onde a preocupação de Pilatos com a manutenção da ordem pública superou a busca pela justiça. Antes de ser pregado na cruz, Jesus foi submetido a uma série de torturas que intensificaram seu sofrimento. Ele foi flagelado, um castigo que envolvia chicotadas com tiras de couro reforçadas com pedaços de metal ou osso. Esse método cruel era projetado para rasgar a pele e os músculos, e cada golpe deixava marcas profundas, causando dor lancinante e perda significativa de sangue. A flagelação era tão brutal que muitos condenados não sobreviveram a ela, mas para Jesus, foi apenas o início de seu tormento. Após a flagelação, Jesus foi entregue aos soldados romanos, que o humilharam ainda mais, vestindo um manto púrpura, cor associada à realeza, e uma coroa de espinhos, zombaram dele, escarnecendo da ideia de que ele era o rei dos judeus. Essa coroa não apenas simbolizava o desprezo que enfrentava, mas também causava dor real, com espinhos longos que perfuravam seu couro cabeludo. No caminho para o Gólgota, lugar onde seria crucificado, Jesus foi solicitado a carregar sua própria cruz, ou pelo menos a viga horizontal dela, o que era uma prática comum entre os condenados à crucificação. Esse fardo físico não apenas representava a carga da execução, mas também o peso dos pecados da humanidade que ele estava prestes a carregar. A jornada de Jesus até o Gólgota, conhecida como Via Dolorosa, foi marcada por quedas e fraquezas, resultado da tortura e da imensa perda de sangue que ele já havia sofrido. Durante esse caminho de dor, um homem chamado Simão de Cirene foi obrigado pelos soldados a ajudar Jesus a carregar a cruz, dada a exaustão em que ele se encontrava. Essa intervenção é um lembrete poderoso de como, muitas vezes, as pessoas podem ser levadas a ajudar em momentos de grande necessidade, mesmo que não tenham escolhido isso.
Ao chegar ao local da crucificação, Jesus foi pregado na cruz. Os romanos usavam cravos de metal que perfuravam os pulsos e os pés dos condenados. Um detalhe importante, que muitas pessoas desconhecem, é que os cravos não eram colocados nas palmas das mãos, pois o peso do corpo rasgaria a carne. Em vez disso, os pulsos eram o ponto de fixação, o que causava uma dor insuportável, uma vez que essa área está repleta de nervos sensíveis. Jesus foi elevado na cruz diante de uma multidão que incluía tanto seus inimigos quanto alguns de seus seguidores. Mesmo nesse momento de intensa dor, as Escrituras nos dizem que ele manifestou compaixão, pedindo ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificavam, pois eles não sabiam o que faziam. Lucas 23:34. Isso revela a natureza de Jesus, que mesmo em meio à extrema dor e humilhação, ainda expressava graça e amor. A morte de Jesus na cruz não foi apenas um evento de sofrimento físico, mas também carregou um enorme peso espiritual. A cruz, que era um símbolo de condenação e vergonha, se tornaria o maior emblema da redenção. Naquele momento, Jesus estava assumindo sobre si os pecados de toda a humanidade. A dor que ele suportava não era apenas física, mas também representava um profundo sacrifício espiritual, uma transação divina para trazer a salvação a todos nós. Jesus, ao ser crucificado, não estava apenas enfrentando uma dor física imensa, mas também assumindo a ira de Deus contra o pecado, experimentando uma separação dolorosa entre ele e o Pai. Esse sentimento de abandono é expresso em seu clamor: meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Essa frase reflete um desamparo que Jesus nunca havia conhecido em sua eterna relação com o Pai, mas que se tornou necessário para que a justiça divina fosse cumprida. A primeira parte do processo da crucificação revela o profundo sofrimento que Jesus suportou, tanto em seu corpo quanto em sua alma, algo que nenhum ser humano jamais experimentou. Contudo, esse sacrifício não foi em vão. Como veremos, ele trouxe um significado espiritual profundo, além da dor, e gerou a esperança que ressurgiu com sua ressurreição. O processo de crucificação romana era temido e notoriamente brutal. Não se tratava apenas de executar alguém, mas de infligir a máxima humilhação e tortura. Era uma punição pública, destinada a causar dor insuportável e a servir como advertência a outros. No caso de Jesus, essa experiência foi ainda mais carregada de injustiça e manipulação. A crucificação de Jesus começou com sua prisão no jardim do Getsêmani, na noite em que foi traído por Judas Iscariotes. A partir daquele momento, Jesus enfrentou uma série de julgamentos ilegais e manipulados. Primeiro, foi levado ao Sinédrio, o conselho religioso judaico, onde sua condenação foi orquestrada. Após ser falsamente acusado de blasfêmia por se declarar o Filho de Deus, Jesus foi levado ao Sinédrio, onde os líderes religiosos buscaram sua condenação. No entanto, como não tinham autoridade para aplicar a pena de morte, entregaram Jesus a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Pilatos, que não encontrou culpa em Jesus, tentou libertá-lo, mas foi pressionado pelos líderes e pela multidão que clamava por sua crucificação. Mesmo oferecendo a opção de libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso notório, a multidão escolheu Barrabás. Temendo uma revolta e cansado de lidar com a situação, Pilatos lavou as mãos em sinal de que não se responsabilizava pelo destino de Jesus, mas ainda assim permitiu que ele fosse crucificado. Antes de ser levado ao Gólgota, Jesus passou por uma severa flagelação, uma prática comum antes da crucificação, onde foi açoitado repetidamente com um chicote chamado flagrum. Este instrumento possuía tiras de couro com pedaços de metal e ossos, causando uma dor extrema e dilacerando a pele e os músculos. O objetivo da flagelação era debilitar a vítima, tornando a crucificação ainda mais penosa. Após a tortura, Jesus foi ridicularizado pelos soldados romanos, que o vestiram com um manto púrpura e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, zombando de sua alegação de ser o rei dos judeus. Completamente exausto e ferido, Jesus foi forçado a carregar a cruz até o local da execução. Embora a tradição popular mostre Jesus carregando toda a cruz, é mais provável que ele tenha levado apenas a parte horizontal, que ainda era extremamente pesada. À medida que avançava, sua força diminuiu.
e Simão de Cirene foi convocado para ajudá-lo a carregar a cruz. Quando chegaram ao Gólgota, o local da crucificação, o ritual final começou. Jesus foi pregado na cruz com cravos que perfuraram seus pulsos e pés. O processo de crucificação era projetado para prolongar o sofrimento. A vítima precisava se erguer repetidamente para respirar, suportando dores insuportáveis. As pernas dobradas e os cravos nos pés aumentavam a agonia. A cada movimento, o condenado poderia morrer por asfixia, choque ou exaustão, em um processo que poderia durar horas ou até dias. A crucificação de Jesus não foi apenas um exemplo extremo da crueldade romana, mas também se destacou pela injustiça do processo. Pilatos reconheceu que Jesus não era culpado de crime algum, mas cedeu às pressões políticas. Assim, o Messias, o Filho de Deus, foi tratado como o mais vil dos criminosos, submetido ao mais vergonhoso e doloroso dos castigos. Este foi o clímax do processo de humilhação e tortura que Jesus suportou, não por sua culpa, mas como parte de um plano maior, um plano divino que ele aceitou em obediência, trazendo redenção à humanidade. Jesus pagou o preço para que cada pessoa pudesse ter acesso à reconciliação com Deus. Essa é a essência do amor divino. Ele se entregou completamente para que a justiça fosse cumprida e nós pudéssemos ser perdoados. A morte de Jesus não apenas selou a nova aliança entre Deus e a humanidade, mas também cumpriu todas as exigências da lei antiga, estabelecendo uma nova relação entre Deus e seu povo. Agora todos que creem em Jesus e aceitam seu sacrifício têm acesso direto a Deus, sem a necessidade de intermediários ou sacrifícios contínuos. O véu do templo se rasgou de cima a baixo no momento de sua morte, simbolizando essa nova era, onde o acesso à presença de Deus foi aberto a todos os que creem. A morte de Jesus também revela a profundidade da misericórdia e do amor de Deus. Ao enviar seu Filho para morrer por nós, Deus demonstrou um amor incondicional, baseado na graça. Como Paulo escreveu em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse ato de amor supremo nos convida a responder com gratidão, obediência e fé. Portanto, o significado espiritual da morte de Jesus vai muito além da crucificação em si. É o ponto central da história da salvação. A morte de Jesus foi um momento de profundo sofrimento e aparente derrota, mas o verdadeiro poder desse evento se revela na ressurreição. Este ato não apenas transformou o sentido da crucificação, mas também trouxe um novo significado para a vida e a fé cristã. Jesus não permaneceu na tumba. 3 dias após sua morte, ele ressuscitou, provando sua vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Para os seguidores de Jesus, a crucificação foi devastadora. Eles acreditavam que tudo havia acabado. O Messias que eles esperavam havia sido crucificado como um criminoso, e seus sonhos de libertação pareciam destruídos. O desespero tomou conta de seus corações, pois ainda não compreendiam plenamente o plano divino em curso. No entanto, ao amanhecer do 3º dia, algo extraordinário aconteceu. O túmulo estava vazio. Essa ressurreição é a essência da mensagem cristã, simbolizando esperança e renovação. A cruz, que antes representava dor e sofrimento, agora se tornou o símbolo mais poderoso de fé, esperança e redenção. Quando Maria Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, encontraram-no vazio. Um anjo as recebeu, anunciando: "Ele não está aqui, ressuscitou." Mateus 28:6. Essa ressurreição não foi apenas uma surpresa, foi o início de uma nova era. As mulheres se tornaram as primeiras testemunhas desse milagre, e sua alegria e espanto ecoaram entre os discípulos. A ressurreição de Jesus não foi um milagre isolado, foi a confirmação de tudo o que ele havia ensinado e prometido. Ao vencer a morte, ele derrotou o último inimigo da humanidade. Essa vitória não se limitou a um retorno à vida física, simbolizou a nova vida que todos que creem nele poderiam experimentar. Jesus é o primeiro a ressuscitar entre os mortos, abrindo o caminho para aqueles que o seguem. A esperança da ressurreição é um dos pilares da fé cristã. Sem ela, a morte de Jesus teria sido apenas uma tragédia. Como Paulo declarou: "Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a vossa fé." 1 Coríntios 15:14.
A ressurreição valida tudo o que Jesus fez e disse, garantindo que aqueles que colocam sua fé nele têm a promessa de vida eterna. A ressurreição de Jesus revela que a morte não tem a palavra final, a vida triunfa. Essa esperança muda a forma como os cristãos enfrentam o sofrimento e a morte. Embora a morte física faça parte da experiência humana, a ressurreição de Jesus garante que ela não é o fim. Assim como ele ressuscitou, aqueles que creem nele também ressuscitarão para viver eternamente com Deus. A esperança da ressurreição é um dos pilares da fé cristã. Sem ela, a morte de Jesus teria sido apenas uma tragédia. Como Paulo declarou, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a vossa fé. 1 Coríntios 15:14. A ressurreição valida tudo o que Jesus fez e disse, garantindo que aqueles que colocam sua fé nele têm a promessa de vida eterna. A ressurreição de Jesus revela que a morte não tem a palavra final, a vida triunfa. Essa esperança muda a forma como os cristãos enfrentam o sofrimento e a morte. Embora a morte física faça parte da experiência humana, a ressurreição de Jesus garante que ela não é o fim. Assim como ele ressuscitou, aqueles que creem nele também ressuscitarão para viver eternamente com Deus. Essa esperança transcende as dificuldades da vida, oferecendo conforto em tempos de dor e perda. A ressurreição é o fundamento da nova vida em Cristo. Quando um cristão aceita Jesus como Salvador, não apenas é perdoado de seus pecados, mas recebe uma nova vida espiritual, simbolizada pela ressurreição. Como está escrito em Romanos 6:4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, também andemos em novidade de vida. Essa novidade de vida representa viver com uma nova identidade, renovada pela graça de Deus e cheia de esperança. O significado espiritual da morte de Jesus vai além da crucificação. É o ponto central da história da salvação. Na cruz, a justiça de Deus encontrou sua misericórdia, e a morte deu lugar à vida. Por meio de sua morte, Jesus venceu o pecado, oferecendo a todos a oportunidade de encontrar perdão e reconciliação com Deus. Esse é o coração da mensagem cristã e a razão pela qual a cruz continua a ser o símbolo mais poderoso de fé, esperança e redenção.